Bom, galera, então continuando, como eu estava explicando para vocês, né, a gente parou aqui na questão dos animais, né, eu estava falando sobre eles recolherem os animais nessa época para dentro das casas, muitas vezes para proteger do frio intenso. Isso era real mesmo, né? Vocês imaginam o nível de exposição à doença, essas coisas que eles ficavam, né? É claro que muitas vezes eles vão conseguir construir um celeiro grande para poder colocar os animais lá dentro, né? Mas se a pessoa era muito pobre e ela não tinha como construir um celeiro para si mesma, ela morava ali na Corveia, né? Que era uma pequena propriedade rural onde o senhor cedia aquelas terras para o plantio, né? Daquele camponês. E assim, por mais que o camponês tinha aquelas terras para ele, parte daquele plantio que acontecia ali nas terras dele também ia para o senhor feudal, né? E como se estabelecia esse senhor feudal? Como eu já expliquei, com a igreja cedendo a propriedade privada. Lembrando que a igreja foi a primeira instituição do mundo a criar propriedade privada a partir de um tipo de escrito, a partir de um tipo de documento, tá? Então por isso que a gente fala que a igreja criou a primeira propriedade privada do mundo, embora já houvessem formas de propriedades privadas diferentes no passado, como eu dei o exemplo dos patrícios, né, que tinha uma grande quantidade de terra. Ainda assim, a gente entende na historiografia que a primeira que falou, não, pera, eu criei um documento oficial no qual realmente está lá em latim escrito, né, que era a língua oficial da época da igreja, e tem a assinatura das pessoas, aquilo que consolidava o senhor feudal como dono de terras, né? Era um pedaço de papel, literalmente escrito pela igreja. E aí você se pergunta, por que os camponeses não escreviam um pedaço de papel também e faziam uma propriedade privada a partir disso? Porque eles não sabiam escrever. Pois é, a alfabetização e o ensino da escrita era restrito aos nobres e à igreja, né? Não era algo popular. E era justamente a justificativa que os nobres e a igreja usavam para excluir o resto da população das posses. Eles diziam que eles não tinham conhecimento suficiente para ter posse, mas também não era dado nem oportunidade para eles conhecer de fato, tá? Então a alfabetização, a luta da alfabetização geral, assim, da população de maneira geral, é uma luta muito atual, na real, porque ao longo de quase toda a Idade Média, a população de maneira geral não era alfabetizada, tá, galera? Então, a gente também tem aqui na página 135. A torre mais alta do castelo servia geralmente de moradia para o nobre e sua família. Isso era de propósito. Primeiro, para que todos vissem, né, essa torre por ela ser mais alta. Segundo, para passar uma falsa ideia aí de superioridade, mas que literalmente era desdobrada socialmente. Então, se ficavam no lugar mais alto justamente para dizer, olha, nós somos mais importantes, estamos mais próximos do céu, né? E também para eles terem uma visão panorâmica do próprio feudo, tá? Então, o castelo, palavra proveniente do latim, significa castellum, aí, no qual significa local fortificado, uma arquitetura que cumpre prioritariamente as funções de uma defesa. Na Idade Média, por volta do século V, os castelos passaram a ser construídos com pedras, largas paredes. Largas paredes é tipo mais de 1 metro de largura cada parede. A grossura de uma parede hoje é o que? No máximo aí uns 15 centímetros, no máximo, né? Agora, eu tô falando de uma parede que era mais de 1 metro de grossura, justamente para ser difícil de derrubar, né? Que antigamente a gente tinha aquelas táticas de tentar derrubar as propriedades para poder tomar posse das riquezas dela, né? Então o castelo era fortificado em vários sentidos, né? Para não se ter como você sabotar aquela propriedade, derrubar ela tão facilmente, né? Então o castelo aí pertencia ao senhor feudal. Quando o feudo pertencia à igreja, a construção principal de um mosteiro ou da igreja acontecia dentro do castelo, tá? Então haviam também membros do clero ali dentro da própria propriedade ali do feudo, o que facilitava a introdução de nobres à igreja e de camponeses ao baixo clero, né? O fosso funcionava como uma primeira linha de defesa, que era um portão, uma ponte que levadiça, desculpa, gente, que dificultava o acesso ao castelo
Então essa ponte podia ser até aquelas pontes que eles manualmente levantam ela, né? Abrem ela no meio, né? Eles usavam táticas de aquelas rodas gigantescas que as pessoas ficavam andando como se fosse aquelas rodas de rato, mas versão humana, que exercia uma força o suficiente para abrir essas grandes construções, como no caso pontes ou até a própria entrada do castelo, né? Que era uma porta gigantesca que servia de entrada muitas vezes, tá? Então esse era o fosso. O fosso era essa água que ficava em volta aí do castelo, tá? Os cavalos se difundiram no continente europeu a partir do contato com os hunos, que ensinaram a aplicação de ferraduras. Essa proteção deu aos cavalos maior mobilidade em terrenos difíceis. Lembrando que o cavalo precisa de todo um cuidado, principalmente na casca dele, que é tipo a unha dele, né? Senão, além de lascar a unha dele, ele não conseguir se movimentar direito, porque machuca muito ele. Ele também não consegue andar em terrenos mais difíceis, né? Vamos dizer assim. Então os cavalos acabaram se tornando um meio de transporte aí da Idade Média muito popular. A gente vai ter a aldeia, que era onde viviam os camponeses, e as suas moradias eram feitas de barro e palha, com chão de terra batida, e muitas vezes um cercado nos fundos, onde se criavam pequenos animais e aves. As aldeias poderiam contar também com uma pequena igreja construída no centro, para atender os servos, ou seja, que nem as cidades são construídas também, né? Com a igreja no centro da cidade e a cidade em volta, né? De onde que veio essa arquitetura, né? Essa maneira de se produzir uma cidade, um pequeno vilarejo da Idade Média, né? A gente tem o manso servil, que ainda assim era propriedade do senhor feudal, no entanto, uma área destinada aos camponeses para a produção local, que servisse para o sustento deles, tá? Embora eles entregavam boa parte da produção para o senhor feudal e tinham as taxas. Essas taxas eram como se fossem impostos dentro do feudo, que era a corvéia, que era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana na reserva senhoril, né? A talha, que era a entrega de parte da produção da reserva servil, ou seja, dessas propriedades dos servos, tá? A banalidade, que era o pagamento pela utilização das instalações, ou seja, do forno, ali da parte do ferreiro, né? Do moinho. Essas eram as instalações do feudo que você pagava em partes, uma parcela de impostos ali para o senhor feudal, tá? A captação, que é o tributo anual, referente ao número de familiares do camponês. Inclusive a captação, se morresse alguém, você tinha que pagar porque a pessoa morreu. Era o imposto da mão morta, chamava desse jeito. Hoje pra gente chega a ser assim, insultante saber que um parente de uma pessoa na Idade Média morria e as pessoas ainda tinham que pagar pela morte dele. Mas, gente, para pra pensar, hoje em dia a gente ainda paga pela morte dos outros. A gente paga pra enterrar a pessoa, a gente paga pelo caixão, a gente paga pra uma funerária fazer o velório, entendeu? Ainda a gente paga pela morte dos outros, né? Estranho isso, mas é real. Aqui, ó, tá vendo? Até tá na apostila, a mão morta, uma espécie de multa cobrada pelo falecimento do camponês que permitia a permanência de seus familiares na terra, e o tostão de Pedro, famoso, famigerado dízimo, né? Que é parte aí da produção que é para a igreja. E aí eu digo parte da produção porque era a moeda de troca do feudo, né? Eram os produtos ali que eram produzidos, não havia muito dinheiro nessa época, tá? Vale lembrar que quando os camponeses começam a lutar por um salário para ganhar dinheiro, já é modernidade, tá bom? Nessa época eles literalmente trabalhavam pela terra e pelo acesso à terra, tá? Então, vocês vão fazer para mim a atividade 1 da página 136. Espero que todos vocês estejam bem. Um beijo para vocês e até a próxima.